A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Gideão Carvalho. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Odaí. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Ednilson. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Gilson Júnior. Somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui da cidade de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E você que está nos visitando, você é muito bem-vindo neste dia. Muito bem, irmãos, e antes de nós iniciarmos a nossa lição, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho e participe do chat conosco. Irmãos, estamos no quarto trimestre de 2025 e hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. E temos como objetivo nesta lição analisar como o homem foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe o sofrimento. Explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidades pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, te bendizemos, glorificamos o teu nome. Pedimos a ti, Santo Espírito, que venha nos iluminar nesse dia, nos dê sabedoria para ensinar a tua igreja, Senhor, através da tua palavra. Tenha liberdade em nosso meio. Assim oramos, Pai, grato por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Wesley. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Andréia. E neste momento nós estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica. Texto áureo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. Gênesis 3,19. Verdade prática. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Leitura bíblica em classe, Gênesis 3, 17, 19 e Eclesiastes 12, de 1 a 7. Gênesis 3. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído de moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temer o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: da perfeição à morte. Então o que nós vamos começar a ver agora, é a dolorosa trajetória da humanidade. Nós cremos na literalidade da criação, do que está escrito em Gênesis 1. Deus, no princípio, criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós cremos nesta literalidade, e é muito importante isto, nós crermos desta forma, para que não haja lacuna de conjecturas infinitas que podem trazer problemas teológicos. Então, durante esta criação, nós cremos que Deus criou tudo em 6 dias. Então, quando Deus foi criando ali, o céu, a terra, o universo, a luz, as estrelas, tudo que ele foi criando ali, ele foi falando que era bom.
criou as estrelas, criou a luz e viu Deus que era bom. E foi completando. Quando completou no 6º dia, houve uma mudança no modus operandi de Deus. Quando ele estava criando, ele falava apenas haja, pelo poder da sua palavra aparecia. Mas quando ele foi criar, podemos dizer, o ápice de sua criação, que é o homem, ele já mudou. Ele disse assim: façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança. E depois que tudo foi criado, Deus também muda a expressão. Em vez dele falar que era bom, ele disse que era muito bom. Quando ele viu a sua obra completa, no final do 6º dia, ele viu que tudo era muito bom. Então, depois da criação do homem, vamos pensar agora como era o lugar que Deus preparou para o lar desse primeiro casal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, dentro de toda a criação, de toda a formação da terra, Deus ele fez questão de fazer um lugar especial para o homem. E aqui não fala, o perfeito funcionamento do universo incluía um espaço habitado pelo homem, adornado por seres animados, todos à disposição do único ser racional, inteligente e autoconsciente. E como a criação era a criação perfeita de Deus, imagem e semelhança do Altíssimo, ele faz agora um jardim para que pudesse abrigar a sua principal criação, que era o homem. E a vida humana era plena em Deus, em seus aspectos. Não havia infortúnio algum. O primeiro casal vivia em completa harmonia, na vertical com Deus e na horizontal entre si. E além de não sofrer qualquer dano originado da natureza, incluindo até os animais. Ou seja, viviam uma vida plena. Irmãos, muito importante esse comentário da presença de Deus naquele ambiente, que fazia, sem sombra de dúvida, toda a diferença. O lugar em que Adão e Eva foram colocados, que já foi descrito aqui, a gente pode dizer assim que uma palavra em português que é muito interessante, é a palavra inefável. Essa palavra inefável, ela significa aquilo que você não pode nomear, aquilo que você não pode descrever, aquilo que você não pode qualificar em palavras, de tão belo, de tão grande que é. Então tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. E esse lugar onde Adão e Eva, o primeiro casal habitava e onde Deus passeava, era um lugar que a gente poderia dizer essa palavra, um lugar inefável. Só que nós perdemos nós como homens, né, participantes da natureza humana de Adão, nós perdemos este lugar. Porém, o Senhor Jesus promete restaurar todas as coisas. E o lugar para onde nós vamos, segundo Romanos 8,18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, acreditamos que existe um lugar muito belo, um lugar especial, preparado para os santos no futuro, um lugar inefável. A paz do Senhor, irmãos! Meu nome é Larissa e no Conhecendo a Nossa Fé de hoje, vamos ver sobre as consequências do pecado. Muitos querem acreditar que Deus é tão amoroso que simplesmente vai ignorar as nossas falhas, lapsos e indiscrições. O problema é que pecado é pecado, seja ele considerado grande ou pequeno. E embora Deus nos ame, a sua santidade é tal que ele não tolera o mal. O profeta Abacuque descreve Deus da seguinte forma: os teus olhos são puros demais para ver o mal, não podes tolerar a injustiça. Está em Abacuque 1:13. Deus não ignora o nosso pecado, pelo contrário, podes estar certo de que o seu pecado te encontrará. Números 32:23. Mesmo aqueles pecados secretos que escondemos nos recessos do nosso coração, um dia serão todos trazidos à luz. Nada em toda a criação pode estar oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Como consta em Hebreus 4:3. A consequência máxima e mais grave do pecado é a morte. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E isso não se refere apenas à morte física, mas também à separação eterna de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, como diz em Isaías 59:2. E essa é a principal consequência contra a rebelião do homem contra Deus. O apóstolo Paulo nos alerta que a natureza humana corrompida pelo pecado
está em constante guerra contra o espírito. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em um conflito entre si, como diz em Gálatas 5,17. Essa luta interna se revela nas obras da carne, listada em Gálatas 5, do 19 ao 21. Imoralidade, impureza, idolatria, ódio, inveja, embriaguez e muitas outras práticas destrutivas. E a consequência final é clara: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A carne e o espírito estão em guerra constante. E quando o pecado domina, ele não afeta só a alma, mas também o corpo. As obras da carne, como imoralidade, vícios, impurezas e ódio, destroem a saúde, escravizam os sentidos e corrompem o corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo. O pecado nunca se satisfaz. Ele exige sempre mais, até levar à dependência, à doença e, por fim, à morte. Romanos 1 declara: Deus entregou o pecador aos seus próprios desejos. E isso resulta em uma degradação física, mental e espiritual. A palavra é clara: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. O salário do pecado é a morte, tanto do corpo como da alma. Romanos 6:23. Mas há esperança. Jesus levou sobre si, no seu corpo, os nossos pecados na cruz. Ele nos oferece perdão, libertação e vida nova. A mensagem é a mesma hoje como pregada em Marcos 1,15. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Por fim, a consequência do pecado é a destruição, mas em Cristo, a vida abundante. Como em Romanos 10:13, quem invocar o nome do Senhor, esse será salvo. O pecado destrói, mas Jesus restaura. Onde a morte reina, Ele oferece a vida eterna. Amém. Eu espero que esse conteúdo tenha edificado a sua vida, que Deus te abençoe e até mais. O pecado, ele entrou como uma experiência dolorosa para a vida ali de Adão e Eva. E essa dor não se limitava apenas ao corpo físico, mas também em todas as áreas do ser humano, nas emoções, na área espiritual e também no físico. O homem passou a sentir vergonha, passou a sentir medo, culpa e, acima de tudo, que é o que o presbítero Odaí falou, que é, acima de tudo, a separação do próprio Deus. Aquela comunhão maravilhosa que eles tinham, teve ali um rompimento, uma quebra. O pecado da desobediência de Adão desencadeou uma série de alterações no homem. A perda da comunhão, a restrição à árvore da vida, o homem já não poderia mais comer da árvore da vida, por isso que a humanidade não pode viver eternamente. E também o ambiente adverso, o ambiente que antes era favorável a produzir, agora era tudo com muita dificuldade. Como diz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 17, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. O apóstolo Paulo, ele interpreta esse cenário em Romanos capítulo 8, versículo 22, dizendo que sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Assim, não só o ser humano, mas todo o cosmos foi afetado por causa do pecado. E, em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer, a degenerar e até cumprir a sua sentença final, que é o retorno ao pó. O pó voltarás. O envelhecimento, as enfermidades, a morte tornaram aí as marcas inevitáveis da condição caída do ser humano. E Eclesiastes ele faz essa descrição de uma forma de poesia, mostrando que o ser humano vai chegando à sua velhice, e aí, no final, ele coloca destacado no capítulo 12, versículo 7, antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus,
que o deu. E essa é a realidade da consequência direta do pecado transmitido a toda a humanidade. Eu lembrei do filme de Tolkien, que o diretor Peter Jackson, ele retrata de uma forma brilhante esta questão. Tem uma cena do filme que retrata dois amigos em um lugar muito bonito, parecido um paraíso mesmo, estavam ali muito felizes, brincando, pescando. Aí na hora da pescaria, o anzol vai para dentro do rio, um pula e acha um anel. E esse anel representa o pecado. Quem chega perto desse anel, ele é atraído pelo poder deste anel, e esse anel representa o pecado. Então os dois entraram ali, disputando esse anel, entraram em luta corporal. E eles eram um dos melhores amigos, um momento feliz ali. E eles lutaram e um matou o outro. E o assassino, a partir do momento que ele matou, ele começou a se degenerar. E o diretor, ele retrata de uma forma muito, muito bacana, que a partir daquele momento ele começa a se degenerar e vai definhando, vai caindo o cabelo e se torna uma criatura horrenda, representando o homem escravizado pelo pecado. E se torna no personagem Sméagol. Quem assistiu o filme vai perceber que representa o homem escravizado pelo pecado. É importante, irmãos, nós enxergarmos a questão da velhice, biblicamente falando. O que a Bíblia fala da velhice, como que ela trata a questão da velhice. É muito importante nós sabermos, porque temos várias partes das Escrituras que falam da questão da velhice. Então a Bíblia nunca sugere que a velhice é um tempo de aposentadoria do serviço de Deus, mas sim uma fase de transição para novas formas de ministério. A experiência acumulada se torna principal ativo do idoso. E chega nessa fase de idade, o ancião ele vai servir como mentor, como transmissor, como propagador de um legado de fé. Então a velhice é um tempo de passar a tocha. O idoso, ele é um guardião da sabedoria e da história. O salmista não ora para uma aposentadoria fácil, mas por tempo de força para cumprir a sua missão até o final, a de testemunhar para a próxima geração, a geração dos mais novos. Para o crente, a velhice não é um caminho para o nada, mas um caminho para a glória. A Bíblia nos ensina que a velhice do crente não é um tempo de esvaziamento, mas de plenitude. Não é um tempo de irrelevância, mas de maior propósito. As expectativas de Deus são acompanhadas por suas promessas, garantindo que o idoso que vive em fé será carregado, sustentado e honrado. A sua vida continuará a ser um poderoso testemunho da fidelidade de Deus. Irmãos, resolvida então essa questão do envelhecimento, vamos voltar um pouquinho ao Éden e para a gente analisar quais foram as consequências imediatas e posteriores do pecado de Adão e Eva, segundo a Bíblia. Irmãos, um ponto importante para a gente frisar aqui é que Adão, como o primeiro homem, ele era um representante também de toda a raça humana. Então, tudo aquilo que Adão fizesse ali no Jardim do Éden iria refletir em toda a raça humana. Como o primeiro homem, no caso Adão, ele caiu em pecado, então o reflexo disso passou para toda a humanidade. Nós pecamos em Adão, que isso fique assim bem claro. Não adianta nós querermos dizer assim que nós somos inocentes, não temos culpa, porque Adão era o nosso representante. E a partir do momento que ele pecou, nós em Adão também caímos. E depois veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. O segundo Adão, ele não pecou. O segundo Adão, ele operou uma grande salvação e uma grande redenção. E agora nós estamos diante daquele que pode nos restaurar dessa queda que tivemos por causa de Adão. Então o pecado, ele entrou no mundo através da desobediência dos nossos pais. E assim como nós, seres humanos, a gente herda características físicas de nossos pais, herdamos também predisposições para doenças e até para comportamento, nós também, quando a gente vem ao mundo, quando nós humanos, seres humanos, viemos ao mundo, a gente traz também os traços do nosso pai Adão. Então nascemos, segundo as Escrituras, com uma natureza pecaminosa, consequência desse pecado de Adão. No Salmo 51, verso 5, Davi ele falou o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então quando o homem, quando ele está sendo formado no ventre de sua mãe, e vem ali os tecidos, os ossos,
naquele momento ali também, já é entranhado a natureza pecaminosa. Mas então, nós exaltamos a vinda de Jesus Cristo e o seu sacrifício ali na cruz. Ele pôde então apagar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, tirar os nossos pecados e nos conceder uma vida nova. Então agora, nós não precisamos viver mais debaixo daquela sina do nosso primeiro Adão. Agora nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo e da redenção que Ele operou em favor de todos aqueles que creem e que se aproximam de Deus. E aquela presença de Deus que foi perdida, ela agora foi restaurada em Cristo Jesus. Mas que fique claro para todos nós que nós pecamos em Adão. Mas em Cristo nós temos a possibilidade de ser restaurado a comunhão com o nosso Criador. Estamos aqui com o André, André. O que mudou na sua vida após você entregá-la a Jesus? tudo, a alegria da salvação, ela é incomparável. Você sentiu a mudança no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções? Em tudo, literalmente tudo. Estamos aqui com a Patrícia. Patrícia. O que mudou na sua vida após você entregá-la a Cristo? Tudo. Espiritualmente falando, a gente tem uma outra visão de o que é Deus, né? Como a gente precisa e necessita da presença, da graça do Senhor sobre a gente todos os dias. O segundo tópico da nossa lição diz assim: a responsabilidade humana. Esse tópico vai mostrar que nós somos responsáveis, inclusive por cuidar do nosso corpo. Exatamente, pastor. A mordomia do corpo é uma responsabilidade de cada ser humano. Quando a gente fala de mordomia, é a administração daquilo que Deus colocou para que nós viéssemos a cuidar. O pecado, ele distorceu a imagem de Deus no homem, mas não apagou-a por completo. Ainda conserva-se traços da imagem do Criador em sua criação caída. Embora todos tenhamos nascido, como o pastor Gideon tem falado aqui, no pecado, o livre-arbítrio permanece. Pela graça de Deus, ainda nós podemos escolher a santidade e não nos justificar de que o corpo caído, o corpo é tendencioso ao pecado e não tem nenhuma recuperação para o ser humano. Mas nós temos o livre-arbítrio, o Senhor nos deu o livre-arbítrio para nos arrepender, para buscar o arrependimento por meio da graça de Cristo e se levantar desse corpo de pecado, dessa vida de pecado. Mas infelizmente o homem tem possuído o corpo para os seus mais distintos e exóticos prazeres e não para a glória do Criador, conforme o propósito por ele estabelecido, a começar pelo casamento heterossexual e a procriação. Esta distorção lembra a advertência que Paulo fez aqui em Romanos capítulo 1, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Hoje vemos o corpo sendo idolatrado nas academias, redes sociais e movimentos que tentam redefinir a própria identidade humana. A negação dessa realidade bíblica conduz o homem para um universo cada vez mais amplo e complexo. Existe uma infinidade de gêneros. Nós vemos aí, como a revista está dizendo, bigênero, pangênero, transgênero e outros, que é uma diversidade enorme, que complica mais do que explica. Ou seja, Deus fez homem e mulher e o que o homem definiu, o que o homem traz é uma diversidade complexa de gênero. Essa multiplicidade de identidade mostra como o ser humano, ao rejeitar a verdade de Deus, busca incessantemente criar novas narrativas para satisfazer a sua inquietude existencial. Mas as Escrituras nos advertem que nós devemos possuir o corpo em santificação. É o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. A palavra possuir aqui não significa apenas controlar, mas governar com responsabilidade, reconhecendo que o corpo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a glória de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele recorda que o corpo é o templo do Espírito Santo. Assim, a mordomia do corpo não se limita apenas a fugir da imoralidade sexual, mas também inclui o cuidado com a saúde, com a alimentação,
com descanso adequado e até o modo como usamos o corpo para servir ao próximo. O corpo, portanto, irmãos, não pode ser tratado como propriedade privada, meu corpo, minhas regras, mas como posse emprestada por Deus que um dia será requisitado de volta. O livre-arbítrio nos chama a decidir diariamente se faremos o nosso corpo um templo ou um ídolo, um instrumento de honra ou de degradação. Irmãos, o corpo ele também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. 1 Coríntios 11:30. Olha que texto interessante. Eles estavam na ceia, um texto que trata da Santa Ceia. E Paulo diz o seguinte: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, por alguns crentes de Corinto não discernirem corretamente o corpo e o sangue de Cristo, participar da Santa Ceia de maneira indigna, eles estavam sofrendo em seu próprio corpo. Alguns já tinham até morrido e outros estavam fracos e doentes. Isso aqui é espiritualmente, mas também fisicamente. Então, o corpo sofrendo os impactos das transgressões realizadas, concretizadas pelo homem. Estamos aqui com a Irmã Nayara. Nayara. Ter fé significa que a gente não vai mais passar por dificuldades? Não, de maneira nenhuma. Ter fé significa que nós vamos ter condições para enfrentar as dificuldades. Estamos aqui com a Patrícia. Patrícia. O que você diria para alguém que está enfrentando uma dificuldade de uma enfermidade? Eu diria, tenha bom ânimo, porque Jesus cura. Ele curou a mim e pode curar você também. Estamos aqui com o Alessandro. Alessandro, a fé, ela exclui o uso de medicamentos e cuidados médicos? A fé é capaz de curar qualquer doença, mas os medicamentos são fundamentais. A proposta da serpente ali para Adão e Eva foi que eles seriam como Deus. A Bíblia é clara, desde o início, sobre os perigos catastróficos que se manifestam quando o ser humano se coloca no lugar de Deus, tentando decidir por si só o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Essa é a essência do pecado original. As suas consequências se desdobram ao longo de toda a história humana. O primeiro e mais grave perigo é a negação da nossa natureza de criatura. Ao nos considerarmos juízes da verdade e da moralidade, negamos que fomos criados por alguém e que somos dependentes dele. Se o ser humano é o juiz, então a verdade se torna relativa. A moralidade não é mais algo a ser descoberto na palavra de Deus, mas algo a ser inventado. Cada pessoa se torna um legislador de si mesma, o que leva ao caos e ao conflito, inevitável, pois a moralidade de um se choca com a moralidade de outro. A Bíblia nos ensina que o conhecimento do bem e do mal, sem a autoridade e o poder para gerir esta realidade, é um fardo insuportável. Deus é o único que pode saber o bem e o mal, porque Ele é o único que pode julgar com perfeita justiça, como diz a sua palavra. Verdade e justiça são a base do seu trono. O ser humano, com o fardo do juízo, se torna o seu próprio opressor, vivendo em um estado de ansiedade, incerteza e culpa. A tentativa de ser Deus leva à quebra de todos os relacionamentos para os quais fomos criados. O primeiro ato após o pecado foi a de se esconder de Deus. O homem que antes caminhava com Deus, agora temia sua própria presença. A autonomia humana leva ao seu afastamento de Deus, pois um coração arrogante não pode se relacionar com a autoridade divina. A ordem perfeita da criação de Deus é subvertida quando o ser humano assume o papel de juiz. O resultado é o caos e a maldição. O coração do homem, que foi feito para amar a Deus, agora ama a si mesma. O coração se torna um ídolo. As suas decisões, que deveriam ser guiadas pela palavra de Deus, agora são guiadas pelo seu próprio ego. Exemplo do que acontecia no tempo dos juízes, em que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. A resposta bíblica ao perigo de querer ser Deus não é a de tentar ser melhor,
mas a de se render. O Evangelho é a solução para o problema que o ser humano mesmo criou para si mesmo. Jesus Cristo é o único que poderia ser como Deus, porque na verdade ele o era. Mas ele não usou a sua divindade para exaltar. Antes, ele mesmo se humilhou, dando o exemplo para todos nós. Ele viveu a vida perfeita de submissão à vontade de Deus e morreu para nos libertar da nossa arrogância. E nós, meros mortais, queremos nos assentar no trono da nossa história e governá-la ao nosso próprio modo. Que incoerência! A salvação em Cristo é o alívio do fardo de ter que ser juiz de si mesmo. A salvação não nos torna deuses, mas nos restaura a nossa natureza original e sabe o que é melhor para nós. Portanto, a única saída é a de abrir mão da nossa busca por autonomia e nos submetermos àquele que é o verdadeiro e único Deus, Jesus Cristo. Olá, queridos. Vamos pensar um pouco sobre o corpo e as consequências do pecado. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. E o homem foi criado para viver eternamente. Nós não fomos criados para morrermos, para sofrermos ou sequer ficarmos doentes. O nosso corpo foi pensado para não ter nenhuma fraqueza. Ele foi pensado de tal forma que ele pudesse ser pleno em todos os seus movimentos e ações necessárias ao homem. Quando Deus criou o homem, ele o criou com um corpo que viveria para sempre. Se Adão não houvesse pecado, nós estaríamos aqui hoje com ele e Adão não seria tão velho como parece, sua pele estaria nova, rejuvenescendo, porque eles ainda não haviam pecado. Então, Deus criou um homem com uma estrutura para poder viver eternamente e nunca morrer. Com a queda do homem, quando o homem usa o seu livre-arbítrio para escolher desobedecer a palavra de Deus e a consequência dessa desobediência produziu a morte. A desobediência quebra o nosso relacionamento com Deus e isso aconteceu com o primeiro homem. Quando Adão pecou e ele quebrou a lei de Deus, aconteceu uma coisa no mundo biológico, como também no mundo espiritual, no mundo imaterial e no mundo material. Há uma lei chamada de termodinâmica. Ela passou a funcionar exatamente naquele momento. Essa lei diz que tudo aquilo que é novo envelhece. Tudo aquilo que começa bem, por causa da troca de energia, da perca de energia dos objetos ou de um ambiente, normalmente tudo vai apodrecer, tudo vai envelhecer. Você compra um tênis novinho e mesmo que você não use, ele fique na caixa, daqui 1 ano, 2 anos, ele vai ficar amarelado e se ficar muito tempo, ele vai estragar. Porque essa lei faz tudo perecer. A lei da termodinâmica nada mais é do que o princípio da lei espiritual que é causada pelo pecado. O homem pecou e a morte então entrou no mundo. Por isso o universo está morrendo, a criação está morrendo por causa do pecado do homem. Toda aquela vida maravilhosa que Deus criou, o universo e a sua beleza, passa a morrer, passa a perecer, como nós vemos hoje. Hoje, a ciência prova que o universo está envelhecendo, que as estrelas estão explodindo e que há um momento em que o sol que a gente vê brilhando, em mais tantos anos não brilhará mais. Por quê? Porque tudo que foi criado por causa do pecado passou a perecer e por causa da lei, da primeira lei da termodinâmica, de que uma coisa nova vai envelhecer e uma coisa que começa bem, ao longo do tempo vai se embaraçar. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Isso acontece no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo moral e também no nosso corpo material. A causa do pecado foi a morte espiritual ou a separação global. A morte espiritual produziu, então, os problemas espirituais da quebra de relacionamento com Deus. Essas condições perfeitas
então entram em colapso por causa da queda do homem. E a primeira área que o pecado atingiu foi o relacionamento do homem com Deus. Essa relação do homem com Deus foi quebrada por causa do pecado. Houve uma quebra de confiança, houve uma quebra da lei de Deus, os princípios divinos foram violados, então há um afastamento do homem, então esse homem passa a ser um ser incompleto. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus, para desfrutar dessa comunhão deliciosa e graciosa, para desfrutar da completa e inteira bondade de Deus, mas o pecado enganou o homem e o homem então tem a morte espiritual e o mundo espiritual é o primeiro destruído. Já que o mundo espiritual é o que move o mundo material, esse problema do perecimento, do envelhecimento e das consequências maléficas agora vai também atingir o mundo material. Então o homem agora, além de ter os seus problemas espirituais, agora ele passa a ter os seus problemas consigo mesmo. Ele é um ser em conflito, agora ele tem uma relação psicológica com a sua psique problemática. Agora esse homem vai desenvolver certos comportamentos doentios, sentimentos que até então ele não tinha. Qual foi o primeiro sentimento que entrou no coração do homem? Foi o medo, a ira, o ódio, a vergonha, o desprezo. Por quê? Porque o pecado, quando entrou, produziu esses comportamentos emocionais e eles produzem as doenças que nós conhecemos. A relação do homem consigo mesmo é uma relação estranha. O homem não conhece a si mesmo. O homem é um ser indomável. O homem é um ser com dificuldade de controlar e dominar a si mesmo, a não ser que dependa da graça de Deus. A terceira área que foi quebrada é o relacionamento do homem com seu semelhante, que poderíamos chamar da relação sociológica, já que esse homem está relacionando socialmente com outras pessoas. Então passaram a se ferir, passaram a criar inimizades entre si, surgiram as guerras e todo tipo de males sociais em virtude do coração pecaminoso do homem. E em última instância, o ambiente ecológico aonde o homem vive. O homem agora passa a ter problema com a natureza. Ou ele está depredando, destruindo a natureza e colhendo os males ruins disso, ou ele está adorando essa natureza. Ou ele cai na depreciação, ou cai no panteísmo, como se a criação fosse também Deus. E isso é idolatria, e isso vem por causa do pecado. Então Deus criou esse homem para viver eternamente, mas o pecado impediu isso. Mas Deus limitou a vida do homem até 120 anos. Ou seja, eu e você, se cuidarmos bem do nosso corpo, se nos alimentarmos de forma responsável, se dormirmos o tempo necessário e se usarmos o nosso corpo na mordomia necessária, todos nós poderemos desfrutar de um tempo longo de vida. Meu alvo pessoal é viver 120 anos, porque as Escrituras dizem em Gênesis 6 que Deus limita esse tempo de vida ao homem. Qualquer um de nós que vivermos uma vida correta poderá alcançar esse tempo. Então, todos nós vamos envelhecer. Hoje as pessoas têm medo de pensar no futuro, têm medo de envelhecer. A ciência desenvolveu técnica para retardar o envelhecimento e em muitos casos ela consegue, mas haverá um momento em que esses limites não podem ser ultrapassados e então virá a velhice e todos nós vamos partir. Deus dotou o homem de livre arbítrio, que é a capacidade do homem de escolher entre o certo e o errado. É a nossa opção de escolher fazer aquilo que deve ser feito de forma livre. Isto mostra que o pecado desconfigurou a imagem de Deus em nós, mas não aniquilou esta imagem. O homem é um ser moral e é um ser livre, com capacidade de fazer as escolhas e escolher entre o certo e o errado. Deus responsabilizou Adão e todos nós, e toda a raça humana, por suas escolhas morais, sejam elas boas e sejam elas ruins. A lei humana funciona assim. A relação entre os indivíduos funciona assim. O direito natural funciona assim. O direito religioso
funciona assim. A religião funciona assim. Tudo funciona assim porque Deus criou essas coisas para viver do jeito certo. E quando elas são quebradas, então as pessoas são responsabilizadas por suas ações. Hoje, a nova moralidade, a nova hermenêutica social procura não atribuir responsabilidade às pessoas como se elas não fossem capazes de assumir responsabilidade pelos seus atos. Mas essa invenção da cultura é extremamente equivocada, porque nós somos seres morais livres e qualquer coisa que nós fizermos é porque fizemos de livre escolha, não porque não tínhamos capacidade de tomar a decisão. Deus criou o homem, Deus determinou os gêneros do homem, homem e mulher. Hoje a ciência tem mais de 100, 500 gêneros, cada um pode optar por aquilo que quer. Mas no início não era assim. Deus criou homem e mulher e deu uma estrutura extraordinária para que eles pudessem viver em família e em sociedade de forma harmônica e para sempre. Mas o pecado destruiu completamente isto. Hoje nós temos os problemas sociais, nós temos os problemas familiares, nós temos os problemas da violência na cidade, que é um mal que nem a ciência e nem o direito e nem a polícia consegue resolver, porque é o mal que está no coração do homem por causa do pecado que o homem optou escolher ao invés de obedecer à palavra de Deus. Todo o mal moral que há no mundo é sempre uma escolha do homem. Seja qual for a catástrofe que aconteça, seja qual for o problema ou a doença que apareça, os homens sempre são responsáveis por sua conduta. Cada hora surge uma nova enfermidade, cada hora é diagnosticado um outro tipo de transtorno. Todos esses transtornos são provocados sempre por uma conduta pecaminosa. Todos os nossos problemas psicossomáticos, todos os nossos problemas espirituais e todos os nossos problemas emocionais têm a sua causa direta numa conduta pecaminosa, seja nossa, seja dos nossos pais ou dos nossos avós e tataravós. Ou seja, nossa relação espiritual, nossa forma de viver espiritual vai impactar profundamente nossa saúde. Hoje as pesquisas têm mostrado que aqueles que investem na sua espiritualidade, que oram, que leem as escrituras e que vivem um cristianismo de perdão, de amor e de paz, e sem a ansiedade, mas uma vida focada na fé, vive mais tempo, vive mais saudável e menos dependente da intervenção médica. Provando que quando a gente investe naquelas coisas que louvam a Deus, que honram a Deus, até o nosso corpo e as nossas emoções são beneficiadas por isso. Mas ao contrário, quando os homens começam a tomar decisões, eles mesmos vão piorando a sua condição de saúde. Veja quantos problemas o fumo trouxe. Quantas pessoas com câncer no pulmão em virtude do fumo. Veja as drogas, quantos problemas elas trazem para a humanidade. Quanto problema traz para a mente, quanto problema traz para o corpo. Quantos problemas sociais, por exemplo, o alcoolismo promove. Hoje o maior assassino é o álcool. Quantas pessoas morreram porque estavam alcoolizadas e dirigindo? Não mataram só a si, mas estragaram a vida de tantas outras pessoas por causa do pecado. Se o homem obedecesse à lei de Deus, se o homem aprendesse a verdade das Escrituras, o mundo seria um lugar muito melhor. Mas o homem mesmo promove o seu mal. Às vezes esse comportamento não é essencialmente pecaminoso. É alguém que consome em excesso a gordura, que consome em excesso o açúcar ou outros nutrientes que nós não deveríamos comer, como os enlatados e os alimentos modificados geneticamente, que nós não deveríamos ingerir de forma alguma, mas estamos fazendo e vamos colher, infelizmente, as consequências ruins na nossa saúde. Segundo o pai da psicanálise Freud e os criadores da psicologia comportamental, uma criança vai se tornar alguém de acordo com as suas experiências a seu redor.
embora o ambiente aonde a gente vive possa interferir muito na nossa conduta, mas esta não é uma verdade essencial. Por quê? Porque independente do ambiente aonde nós seremos criados, independente se nós vamos receber afetos ou não afetos durante a nossa infância, independente se nós estamos associados a boas ou más pessoas, naturalmente o homem é mau. Uma criança nasce, ela não nasce boazinha, ela nasce má. Ela vai desde cedo ter comportamentos manhosos, comportamentos egoístas, ela vai discutir e tratar mal uma outra criança, porque essencialmente isso está no coração do homem. O homem não é mau porque ele faz coisas mal, ele é mau porque é da sua natureza ser mau. O pecado modificou o coração do homem. O pecado produziu a natureza pecaminosa. Então, essencialmente, nós somos maus. Não há bondade absoluta em nós. Sempre que a gente toma uma decisão, normalmente estamos tomando decisões baseado no nosso coração caído. E isto é perigoso. O nosso coração caído é enganoso. E diz a Bíblia, quem é que poderá conhecer seu próprio coração? Logo, os pais e os educadores, os professores da escola bíblica dominical, os pastores, os ensinadores, os mestres, têm a responsabilidade de mostrar aos nossos filhos, de mostrar a todos que nós precisamos do Evangelho para que a nossa natureza má seja convertida a Jesus Cristo e então possamos viver uma vida que agrade a Deus e isso vai nos trazer, inclusive, benefícios para o nosso corpo. É verdade que mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar enfermidades, sejam elas em virtude de um comportamento errado ou mesmo por causa das consequências do pecado original. Mais cedo ou mais tarde, nossos corpos vão falhar em alguma área e algumas debilidades vão aparecer. Mas tudo isso são resultados daquelas decisões morais do pecado de Adão e de tantos outros que vieram antes de nós. Como os nossos pecados vão interferir nos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e daí para frente, porque uma geração sempre herda. Nós não vamos para o inferno porque Adão pecou. Nós vamos para o inferno se nós não escolhermos crer em Jesus Cristo, mas seremos condenados pelos nossos próprios pecados, porque a mesma natureza que habitou nele também habita em nós. O livro de Eclesiastes mostra em várias figuras como o nosso corpo uma hora vai falhar, uma hora ele vai descer à sepultura. E ele mostra como a vida é fugaz, como a vida é vazia, é sem sentido, já que a gente nasce, cresce e depois morre. Ou seja, inevitavelmente nós vamos partir dessa ou para pior ou para melhor. E é nisto que está a conduta da vida. É fazer a escolha para crer em Jesus Cristo, para que seja para melhor. A decisão de não crer em Jesus, de não recebê-lo e escolher o pecado conduzirá à condenação eterna. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, o nosso corpo será ressuscitado. Quando o pecado for completamente vencido, porque Deus nos salvou da condenação do pecado no ato da justificação. Deus nos salva do poder do pecado no processo de santificação. E Deus nos salvará da presença do pecado na glorificação. Depois que nós formos glorificados e ressuscitados, nunca mais nós vamos pecar. Então o nosso corpo será reconstituído outra vez, agora um corpo incorruptível, um corpo com habilidades maiores do que o corpo de Adão, um corpo preparado para viver eternamente, que não mais adoece, que não envelhece, uma pele que não enruga, um corpo com uma capacidade de absorver energia como tinha o corpo de Adão antes de morrer. Esse corpo é projetado e pensado para viver toda a eternidade. Embora teremos a mesma aparência, embora seremos pessoas como nós somos, porque Deus nos criou de forma única e assim seremos por toda a eternidade. Embora não teremos defeitos físicos, os nossos corpos serão recriados perfeitos, sem manchas, sem rugas, uma pele extraordinária, uma pele que nunca vai perder o seu vigor, com uma capacidade infinita de renovação extraordinária,
porque Deus criou o corpo da ressurreição, como assim a terra e o céu vão ser recriados para que nós possamos habitar no mundo perfeito, sem doenças, sem fraquezas, sem debilidades alguma, onde o pecado não exista mais, em uma sociedade perfeita, em uma sociedade onde habita a justiça e a paz, como Pedro diz que nós aguardamos o novo céu e a nova terra, aonde habita a paz e a justiça. Esta é a nossa esperança. Então que você e eu possamos cuidar do corpo que Deus nos deu e usar o nosso corpo para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, e que toda a nossa alma, todo o nosso espírito e todo o nosso corpo sejam mantidos irrepreensíveis, santos, saudáveis, até a volta de Jesus. Deus abençoe você. Pois é, pastor, mesmo que o corpo não seja abatido por enfermidades, como o senhor falou aí, o próprio processo de envelhecimento traz essa canseira e enfado. Pensa num atleta, no auge, ele quebra recordes, ele é aclamado pela multidão, ele é reconhecido pela sua capacidade de ultrapassar obstáculos, de romper alguns limites humanos. Mas com o passar do tempo, o corpo que parecia invencível, inquebrável, ele começa a declinar, ele começa a ter sinais de desgaste, e a Bíblia ela não romantiza esse aspecto do ser humano que é o envelhecimento. Pelo contrário, a Bíblia mostra a fragilidade que é parte do ciclo humano. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo o que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino, e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor.
Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Muito bem, irmãos, agora é o nosso momento de perguntas e respostas para ver se vocês absorveram bem o conteúdo da aula. E vamos para a nossa primeira pergunta. Qual das alternativas abaixo melhor descreve a visão apresentada sobre o papel do ser humano na criação? Alternativa A, apenas mais um ser criado sem destaque. Alternativa B, coroa da criação destinado a governar e viver no Éden. Alternativa C, sem distinção dos animais, sem responsabilidade. Ou alternativa D, criado imperfeito para corrigir falhas do universo. Tempo na tela. Muito bem, a alternativa B é a alternativa correta. Coroa da criação, destinado a governar e viver no Éden. Segunda questão, qual foi a principal consequência do pecado de Adão? Alternativa A, aumento da inteligência e conhecimento do bem. B, isenção de sofrimento e manutenção da vida eterna. C, perfeição do corpo e harmonia com a natureza. Ou alternativa D, perda da comunhão com Deus, dor e morte física. Tempo na tela para você. A alternativa correta é a alternativa D, perda da comunhão com Deus, dor e morte física. Vamos agora para a pergunta número 3. Qual é a postura bíblica correta em relação ao envelhecimento? Primeira alternativa, alternativa A, negar a velhice e buscar a juventude eterna. B, temor e rejeição da velhice em todas as circunstâncias. Alternativa C, aceitar o envelhecimento com sabedoria e gratidão a Deus, tomando cuidados preventivos. Ou alternativa D, ignorar os cuidados com a saúde, pois a velhice é inevitável. Tempo na tela. Quem respondeu a alternativa C está correto. Aceitar o envelhecimento com sabedoria e gratidão a Deus, tomando cuidados preventivos. Pergunta de número 4. Segundo as Escrituras, qual é a responsabilidade do ser humano em relação ao corpo? Alternativa A, usá-lo apenas para prazer pessoal, sem considerar a vontade de Deus? Alternativa B, considerar o corpo irrelevante, pois o pecado original aniquilou a imagem de Deus? Alternativa C, negar a realidade bíblica do corpo para evitar sofrimento? Ou alternativa D, possuí-lo em santificação e honra conforme o propósito de Deus? Tempo na tela para você. Muito bem, irmãos, a alternativa correta é a D, possuí-lo em santificação e honra conforme o propósito de Deus. Última pergunta, pergunta de número 5. Qual é a esperança do cristão em relação ao corpo? Alternativa A, permanecer mortal e sujeito ao pecado até o fim.
Alternativa B, transformação e glorificação, tornando-se semelhante ao corpo de Cristo. Alternativa C, viver eternamente sem nenhuma mudança corporal. Ou a alternativa D, negar a importância do corpo, focando apenas no espírito. Tempo na tela. Tempo esgotado. É a alternativa correta, é a alternativa B. Transformação e glorificação, tornando-se semelhante ao corpo de Cristo. Muito bem, irmãos, esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Voltemos agora para a finalização de nossa aula. Muito bem, irmãos, agora para finalizar esta lição, vamos estar orando. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento que passamos falando sobre a Tua palavra. Vem estar conosco, guardando, Senhor, tudo aquilo que foi ensinado em nossos corações, no coração dos ouvintes, meu Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos! A paz, seu irmão. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Vira pra nós ali o negocinho, a gente vê. A gente vai ficar olhando. Olha pra tela, né? É, não, a gente não vai ficar olhando, mas de vez em quando é bom a gente acertar uma gola, uma. Celinha? A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Ednilson. Nossa. Muito bem, irmãos. Mas antes de ir na hora. Aí você tirou ali a telinha. Precaução. Vai magoar, hein? Sim. Que tela? Que tela? Nossa, saudade da tela, tá? A guerra. A guerra? A carne. Como é que é? Aceitar o evangelho. Nossa, de novo. Evangelizamento. Cuidados preventivos. Peraí. Claro. Muito bem. Calma aí, o senhor vai começar seu microfone? O que eu tô fazendo? Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.